Eu dei bom dia a todos. Bom dia para todos. Eu dei uma saída estratégica enquanto o Francis estava aí, que eu acordei em cima da hora. É isso aí. Quero informar que a chamada já está sendo gravada, certo? Bom dia a todos e todas. Nosso estudo já começou aqui a ser gravado. E nós vamos dar início, né, mais uma vez, né, como fazemos todos os meses, final do mês, último domingo do mês, ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse mês caiu no dia de hoje, dia 24 de julho, né? E estamos aqui reunidos na Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, em São Francisco do Conde, e também algumas pessoas em suas casas, né? Reunidas também, assistindo e acompanhando a esse estudo. Sejam todos muito bem-vindos e todas. É um prazer revê-los, né? Os que eu estou podendo ver aqui. Eu vou ligar a minha câmera aqui um pouquinho também, para que vocês possam também me ver. Eu estou com a carinha ainda assim um pouquinho abatida, me recuperando da virose, mas estamos aqui na luta. Então, vamos dar início, né, ao nosso trabalho, como sempre, né, fazendo a nossa prece de abertura. E eu gostaria de convidar a um dos irmãos ou irmãs que se sintam à vontade para fazer a prece de abertura, né, que eu estudo. Quem se sentir à vontade, possa fazer a prece. Pode ser Janete, Ana, como você vejo que está ali gravando, talvez fique mais complicado para ela. Janete, pode? Pronto, Jane. Então, pode iniciar aí com a prece. Divino Mestre, a proposta de nascer de novo é um chamado para todos nós. Já que tivemos essa oportunidade da reencarnação, não podemos desperdiçar a cada minuto e temos que focar no nosso crescimento moral e espiritual. E com isso suplicamos ao Mestre Jesus, que diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como Pai, suplicamos a Ele a Tua luz, a Tua mão divina a nos conduzir. Desejamos a todos e todas uma feliz manhã de aprendizado e de conhecimento. Muita paz. Para você falar alguma coisa aí. Se você quiser demonstrar que você está participando, aí aparece com o seu nome. Cadê seus irmãos? Deixa eu botar. Cadê o seu? Cadê o seu? Francis, você está sem áudio. Meus irmãos, perdão, estava com os olhos fechados, esqueci de abrir o áudio. Eu estava dizendo que eu queria aproveitar esse momento de prece inicial e envolver a nossa irmã Olívia, que está no processo do luto, né, pela partida, pelo retorno para a pátria espiritual de sua mãezinha, né, através do Covid aí.
e outros tantos irmãos e irmãs que estão também nesse processo enlutados, né? Não estão aqui conosco hoje estudando, mas vão poder acompanhar depois através do nosso canal, que possam receber as nossas vibrações, né, de amor, de afeto, de ternura. E então, com isto dito, ou dito isto, damos início ao nosso estudo dessa manhã, né, no qual a gente vai estudar, né, mais uma vez, o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, né, dar sequência, na verdade. No mês anterior foi, como se diz, concluído o capítulo 3, né, por nosso irmão Jailton, e hoje a gente vai dar seguimento, né, iniciando o capítulo 4, né, que é o tópico geral, o título, né, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né. Este capítulo, ele trata sobre a ressurreição e reencarnação, ele trata a reencarnação que fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, e ele traz também a instrução dos espíritos sobre limites da encarnação e a necessidade da encarnação. Então, hoje, nós nos ateremos ao primeiro tópico, né, que é ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e ressurreição e reencarnação. Hoje a gente vai se ater a esses dois, que eu acho que já dá bastante pano para manga, né, como se diz, para nós dialogarmos aqui. E lembrando sempre, irmãos e irmãs, que é um estudo, e por ser um estudo, é necessário, se faz necessário, que todas nós participemos, né, com o nosso conhecimento que temos, prévio à doutrina, dialogando, para que esse estudo seja o mais enriquecedor possível para todos nós, né? Então, nós temos aí no tópico 1, já se inicia, né? Eu vou fazer a leitura desse slide, e eu sugiro que a gente vá comentando, né, por slides. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, e outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 13 a 17, Marcos 8, 27 a 30. Bem, como aqui é um versículo, né, bíblico, eu acho que eu posso ler o próximo slide, para daí a gente começar a dialogar, que é sequência. Você baixar, você sai do Oi? Perdão, pensei que alguém tinha falado aí comigo. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que apareceram Elias,
E outros diziam, né, que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mas eu mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por ver. Aí vocês veem aí na imagem, né? Busquei essa imagem, Herodes sentado, né? Ali, como a gente diz no popular, queimando a mufa para entender quem é Jesus, né? Quem era esse Jesus. E uns diziam que era João, outros diziam que era Elias. Aí João, ele disse logo, não é, porque João eu mesmo mandei cortar a cabeça. Então não é João. E aí ele ficava ali, né? Se perguntando e se questionando quem era esse homem maravilhoso, né, de quem ele ouvia falar tantas coisas, né, grandiosas. E queria vê-lo, né, pessoalmente, para tirar essa prova. Mas eu vou parar aqui para a gente comentar esse tópico 1 e tópico 2. Quem quiser falar, pode comentar, já iniciar. Vai falar, Consa? Ana, fala, Ana. Bom dia, mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs da Bom dia, Casa de querida. Oração Francisco de Assis. É só um comentário, né, que entre aquela população, né, aí nesse pequeno tópico, já se percebe que eles acreditam na possibilidade, né, eles acreditam na reencarnação, porque no momento que né, que acha que Jesus é É Elias, Elias, né, né? Ou é que João, que já ou é tinha João, isso. Então, morrido. isso demonstra que aquela população, né, que aquelas pessoas acreditavam na encarnação. É um ponto, né? Só E que o para outro eles, ponto, eles o outro, não acreditavam com esse nome, né? Reencarnação. Eles achavam que era ressurreição, né? Eu acredito que até por isso que Herodes queria ver a Jesus, né? Ele queria vê-lo. Eu acho que ele queria tirar a prova se Jesus era João, porque se fosse uma ressurreição, estaria com o mesmo corpo, né? Com a mesma é aparência. isso. Porque se ele conheceu a João, né? Estaria com a mesma aparência. Então, ele só teria essa prova de que Jesus seria João, se ele o visse pessoalmente, né? Mas aí você está completamente correta, né? Então, isso aí, de início, já dá para a gente ver que aqueles povos, a maioria deles, mais à frente a gente vai ver que só a exceção de um, que eram os saduceus, que não criam na ressurreição, né? Os saduceus achavam que morreu, acabou, não tinha negócio de voltar. Mas os outros povos, todos eles acreditavam, né, que a pessoa retornaria, né? Mas eles acreditavam com o nome ressurreição. Reencarnação, esse termo reencarnação, na verdade, nem existia, né? É um termo mais contemporâneo, né? É o termo do espiritismo, não é? Na Bíblia não tem essa palavra reencarnação, né? Mas eles tinham a crença, realmente, de que se voltaria, né? Alguém que está... Acho que alguém levantou a mão, acho que foi Janete. Fale, Janete. Não, é interessante, é como você diz, não existiu o termo porque veio através de Allan Kardec, mas Isso. implicitamente era uma reencarnação. Eles sabiam que não vinha a mesma pessoa. É tanto que o Rei Leão das quantas, que eu não lembro se foi primeiro, segundo, terceiro, quarto, ele Também teve não um lembro. sonho premonitório, hein? Eu Ele também teve um não sonho lembro. premonitório, né? Que ele iria partir. Ele teve esse sonho, então ele mandou queimar todos os livros que falavam da ressurreição, para que os povos não aprendessem
e quisessem ressurgir ou fazer algum movimento. E era proibido, a partir daquele dia, se tocar nesse assunto. Por isso que houve esse desconhecimento ao longo dos séculos e só ressurgiu com Allan Kardec, com a reencarnação. É como tivesse ali no subconsciente, né, Jane, deles todos, a reencarnação. Sim, sim, sim. Mas eles não sabiam, eles sabiam que acontecia, mas não sabiam explicar como acontecia, né? Aninha, vai falar ainda? Quem levantou a mão aí, faz, não sei, já, ou foi Ana ou foi Conceição. Foi Jai, que apareceu aqui com o nome da casa. Pode falar, já. Olá, bom Bom dia a dia, todos. querido. Nesse estudo, né, prazer estarmos, né, mais um dia, e o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa discussão é muito interessante, né, esse estudo, justamente porque vem reforçar, né, aquilo que Allan Kardec retomou, conforme já bem disseram aí, Janete, e os judeus já tinham um histórico em falas aí dos profetas, que era comum na crença, não só na crença, na cultura judia, os profetas renascerem, reaparecerem em outras épocas, muitos deles, né, como Elias e outros, os escritos judeus já assim indicam. Então, dentre eles não havia, por isso que eles fizeram alusão a Elias, porque já era do conhecimento deles o retorno desses profetas para darem avisos e tal. O que indica, né, historicamente, uma prova da reencarnação. E o conhecimento, que a reencarnação era do conhecimento dos povos daquela época. Conforme já bem disseram aqui, né, o termo, né, talvez até o termo ressurreição, conforme os argumentos, né, do próximo tópico aí vão mostrar. Então, essa introdução é maravilhosa, porque já suscita, né, essa discussão a partir da figura de João, né, importantíssima, e do próprio Jesus, e de outros, como os próprios governantes, né, representando aqueles que fazem a oposição. Então, a gente sabe o que aconteceu aí com os concílios, a história nos mostra aí como o Estado se apoderou da religião por medo, né, de que os cristãos tomassem o poder. Eles se sentiam ameaçados. E muitas das crenças, muito daquilo que se praticavam pelos judeus primitivos se perderam, né? Foram abafados por esse Estado que se apossou do cristianismo e introduziu as suas crenças, desviando, né, as pessoas, já que eles não podiam, com a morte dos cristãos, parar o movimento que eles tanto desejavam. Entendi. Maravilha, Jai. Vou dar sequência aqui na leitura, para a gente poder continuar comentando. Do tópico 3. Após a transfiguração, né? Seus discípulos, então, interrogaram dessa forma. Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu. É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Está lá em Mateus 17, 10, de 10 a 13, e em Marcos 9, de 11 a 13. Tá. A reencarnação, oi? Alguém chamou?
Não, né? A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Tá vendo? Falei lá anteriormente, né? As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira esse fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Aí a gente agora para falar, né, desses dois tópicos, 3 e 4, né? Eu gostaria, assim, de a gente, quando eu iniciar aqui o tópico 3, fala sobre a transfiguração. Eu sei que aqui no nosso grupo tem pessoas que vieram de diversas outras crenças, que passaram, né? Passaram pelo catolicismo, passaram pelo protestantismo, né? E tem um estudo, um conhecimento, algum conhecimento sobre essa passagem bíblica que fala sobre a transfiguração. E esse diálogo que houve entre Jesus e os seus discípulos após a transfiguração, mas só que tem pessoas que não sabem exatamente o que aconteceu no momento da transfiguração. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, especialmente pessoas aí que vieram de outras crenças, que liam muito a Bíblia e que conhecem de qual é salteado essa passagem, né? Eu recordo que Jesus estava ali em oração no Monte Tabor, né? Chamou mais 3 discípulos e foi orar, né? E nesse momento de oração, Jesus, suas vestes se resplandeceram, ele começou a ficar luminoso, né? Brilhar. A imagem aí ao lado demonstra mais ou menos o que aconteceu, né? E Jesus no centro aqui da imagem, aí, e nesse momento que ele está assim, em oração e reluzente, aparecem ao seu lado, de um lado, João, e do outro, Elias. E os apóstolos, né, os discípulos, perdão, os discípulos aqui, extremamente estarrecidos, né, vamos dizer assim, assustados, embevecidos com aquilo que eles estavam vendo ali diante dos olhos deles, né. Eu acho que Pedro foi o único que teve a coragem, vamos dizer assim, de erguer os olhos e de encarar aquilo, a visão que estava vendo e até dialogar. Mas tem pessoas aqui no grupo que têm mais conhecimento do que eu gostaria de ouvir. Bom dia a todos. Bom dia. Eu acho que nesse momento os discípulos tiveram a oportunidade de presenciar um efeito mediúnico, né? E muitos desconheciam, mas naquele momento ali, o perispírito, tanto de João quanto o de Elias, eles puderam ver, né? E se assustar, porque eles
acreditavam na ressurreição, achando que era, tipo, o mesmo corpo, o mesmo espírito que iria voltar, diferente da reencarnação, né? Que o espírito ele pode coabitar em diferentes corpos, em diferentes gêneros, né? Mas naquele momento ali que Jesus estava em oração e que seu perispírito transcendeu, né? Ele era um espírito de escola, um espírito iluminado. Então, aconteceu ali, diante aos olhos dos discípulos, um efeito mediúnico, né? Um evento mediúnico. Muitos teve medo, não estavam entendendo nada, e só Pedro, talvez por conta do seu conhecimento pretérito no seu inconsciente, ele pôde sim dialogar ali com Jesus, com Elias e com João. Mais alguém pode contribuir aí com a fala de Tânia? Eu não sei se vocês já pararam assim para pensar sobre a transfiguração, o que ela significa, o que esse evento significa, né, para o espiritismo. Eu vejo assim como o fato da transfiguração estar descrita na Bíblia, que é um livro, né, que é seguido por outras religiões, que não a nossa, também cristãs, mas que não o espiritismo, e religiões que negam a reencarnação, eu penso que é um marco para nós, essa comunicação, como Tânia disse, mediúnica, que houve ali naquele momento, essa aparição, essa visão e essa confirmação do que Jesus já havia dito e do que eles próprios já sabiam, de que seria possível a vida após a vida, a vida após a morte, como queiram chamar. Mas eu acho assim, Vivi vai falar, Viviane, eu acho um momento bem ímpar, assim, e acho inclusive tem alguns religiosos que evitam debater muito essa questão da transfiguração, porque eles acabam ficando sem argumento, né, para questionar a questão da reencarnação. Mas, enfim, né, Vive, desde a contribuição, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, meus irmãos. Na verdade, é meio contraditório, né? Eles não dizem que não existe reencarnação, mas na Bíblia tem configuração, como é que fala o nome? Transfiguração. É meio contraditório. É meio contraditório isso, né? Porque tem um e não tem outro. Mas, enfim, né? São coisas que as religiões, infelizmente, escondem, né? Para as pessoas continuarem na ignorância, na falta de conhecimento. É que eu costumo dizer, né? Quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém protestante que tem uma cabeça mais aberta sobre o espiritismo, eu falo, por que você escolheu o espiritismo? Ele fala assim, porque o espiritismo me esclarece, não tem nada escondido. O espiritismo faz a gente ir buscar, não fica só naquela fala ali só de uma pessoa, né? Você pode tirar várias conclusões da fala de várias pessoas. Quando você tem a opinião de várias pessoas, você pode construir a sua, né, em cima daquilo que você já tem, mas aí a opinião de um, a opinião de outro, você vai fazendo observações que você não observou. É igual o Evangelho, a gente tira pelo Evangelho. Eu acho que alguns de vocês já têm a oportunidade de cair o Evangelho várias vezes, mas eu já li esse Evangelho. Hoje, eu acho que acredito que a grande maioria já entende que se caiu de novo, é porque você precisa ler de novo com outro olhar, né? Teve uma vez comigo que o Evangelho caiu na mesma semana, em Evangelho diferente, o meu Evangelho. E aí você começa a se questionar, né? Então, o Espiritismo te dá isso, o questionamento, né, de você buscar o conhecimento. E que, infelizmente, eu venho de uma família
evangélica, né? Mas eu nunca aceitei aquele que você não pode perguntar, né? Então, quando eu era bem mais jovem, o meu irmão hoje é pastor, né? Mas na época não era. Mas ele que assumiu essa questão da educação religiosa. E ele era porque a minha família da minha mãe toda era evangélica e é, ele seguiu, né? Então, ele que educava a gente, então ele achava daquela forma e que não podia perguntar e que Deus castiga. Ele, hoje em dia, eu não gosto disso, às vezes, outro dia é, 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 numa época, quando eu entrei logo no Espiritismo, ele se questionou muito, né? Mas não foi isso não foi para isso que eu lhe criei. Aí eu respirei, pedi sabedoria e respondi a ele, mas meu irmão criou em relação a quê? Porque você me deu conhecimento de Deus, de Jesus, mas era obrigatório eu seguir a religião evangélica, foi para isso que você me educou na questão do conhecimento religioso, foi para eu só seguir a religião que você queria, ou era para eu escolher a minha própria, ou teria que só escolher a sua? E aí questionei a ele, né? E aí eu sempre, quando tenho a oportunidade de falar com ele, eu nem entro muito de vez porque ele tem a cabeça muito, apesar que ele é até de um segmento até menos com a cabeça mais aberta, que é né, a da Batista, mas a cabeça dele que é fechada, né? Então eu evito né, as discussões, mas é isso aí. Infelizmente, as religiões querem que continue o mistério, como o Ana falou aí, o mistério o medo, eu acho que não é um mistério, eu acredito que é um medo, né? Um medo que é para aprisionar as pessoas. As meninas foram convidadas essa semana, me ligaram, tá, a minha média, e a tia convidou para ir na igreja dela. Ah, tá, embora elas foram, né? Para agradar a tia e tá, foram. Chegou lá, toda vez que Tailândia vai para uma igreja dessa protestante, tem uma irmã, né, que diz que tem a revelação, que ela é uma profeta, que ela precisa. Aí falou, né, que sabe do problema que ela tem de saúde, falou assim: você só vai ser curada. Ela me falou comigo, ligou, minha mãe, pai de novo, minha mãe, isso. Você só vai ser curada se você aceitar ser profeta, aquela coisa toda. Eu disse, ô, minha irmã, deixe ela achar que é dessa forma, que você tem que, né, ser só na religião dela. Respeite, ou você não vá, né, se você não quer ouvir essas coisas, você não vá, né, porque às vezes é melhor evitar o combate, né. Então, eles preferem ficar na ignorância para que essas pessoas continuem daquele jeito ali, sem questionar algumas coisas. Eu vou parar, senão eu falo demais, gente. Não fala demais, não. Estudo é isso mesmo, a gente precisa falar, né? É necessário que nós falemos, porque é através das nossas falas que a gente tira as nossas dúvidas, ou que a gente tira a dúvida de alguém, ou que a gente até fica mais com dúvida ainda. E isso é bom, porque isso nos força, nos incentiva a estudar. Nós precisamos estudar a doutrina que a gente professa, que a gente defende, né, Aninha? E a gente diz que tira as nossas dúvidas, mas para a doutrina tirar as nossas dúvidas, a gente precisa buscar, a gente precisa ir lá, a gente precisa estudar o Pentateuco, a gente precisa se informar, estudar, ler a própria Bíblia também, compreender, né? Eu sempre procuro dizer assim, Vini, que as interpretações, elas vêm de acordo à evolução também de cada um. Eu penso a Bíblia, eu sempre pensei a Bíblia como um livro histórico, de relatos históricos. Eu nunca, eu nunca concebi muito assim a Bíblia como essa ideia de livro santo, de livro como as religiões pregam. Eu acho que é um livro histórico, importantíssimo, e que sim, a gente precisa ler um pouco dele e confrontá-lo e ler outras coisas para complementar os nossos entendimentos e para fazer com que a gente possa tirar as nossas próprias conclusões, né? Quando eu vejo numa fala de um religioso qualquer que a minha religião é a que você precisa seguir para se libertar de tal coisa, eu já fico meio com o pé atrás, né? Porque Jesus não disse fora da religião não há salvação, disse fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela pode ser exercitada, inclusive fora das religiões.
E eu vejo isso acontecer muito fora das religiões. Então, não depende da religião, não depende de onde você esteja. Depende de você querer mudança, de você ter desejo de mudança, de você ter desejo de conhecimento. Depende de você querer fazer o bem. Então, a nossa evolução, ela está atrelada a isso. E Tailândia, como eu, como você, como qualquer um outro, pode e deve fazer o bem e praticar o bem, independente de onde esteja, de ligada a qual religião esteja, ou até não esteja ligada a religião alguma. Mas bem, a gente precisa fazer o bem. A nossa evolução depende disso, da gente se melhorar enquanto espírito que está aqui nessa caminhada. Né? A gente está aprendendo aqui, está conversando sobre a reencarnação, que a gente vem, que a gente volta no outro corpo. Olha, se a gente for parar para pensar, quantas reencarnações nós já tivemos até chegar a esta aqui. E que a gente ainda está cheio de dúvidas, e cheio de, sabe, interrogações. Então, a gente precisa aceitar esse convite do estudar, do buscar, do conhece-te a ti mesmo, né? E de tudo que venha para somar, para que a gente também tenha um embasamento teórico, porque os nossos irmãos evangélicos, eles estudam muito, gente, eles leem, eles comem, né, como diz no popular, eles comem a Bíblia. E nós, espíritas, somos mais relaxados. Eu falo por mim, não estou dizendo de todos aí, tem muito espírita, muito estudioso, né? Conheço alguns para os quais eu tiro o chapéu. Mas eu ainda não estou nesse patamar, então eu aí já fico, entendeu, Vivi? Eu fico assim, eu digo, eu tenho que estudar. Hoje mesmo eu disse, Jesus, me capacita, porque eu não tenho capacidade de falar sobre ti, não, ainda não. Eu tenho muito a aprender, né? Mas a gente precisa buscar, né? É por isso que a gente está reunido aqui hoje, nesse estudo. Vivi levantou a mão de novo e Tânia também levantou a mão. Não sei quem levantou primeiro, mas está aberta aí para ambas. Só para fechar a fala de Viviane e a de Francis, eu acho que o que a irmã falou, acho que ela se utilizou do que as religiões se utilizam, que cada uma quer ser detetora da verdade absoluta. Mas, de fato, o que Tailane precisa, quanto todo ser humano, é trabalhar para o bem, é praticar a caridade, não exclusivamente dentro de tal religião ou fazendo tal coisa, né? O trabalho, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o servir ao próximo. Jesus, em momento algum, ele deu o rótulo da religião, deu a placa da igreja ou de qualquer instituição religiosa, né? Então, eu acho que a irmã foi infeliz na colocação por ser já... meio que ter a mente cozinhada. E eu falo com muita propriedade, por ter nascido, criada, chegar à fase adulta dentro da igreja cristã protestante e saber que é a verdade absoluta, né? Realmente, quem está lá, a gente tem a plena consciência que ali é o lugar e quem está fora dali, nem filho de Deus é considerado. É considerado apenas criatura. Muita paz. Isso, Tânia. Fale, Vivi, fale. Justamente isso, né? Quando essa placa da igreja, né? Eu tinha muita resistência com isso. Tanto que quando eu entrei, né? Quando eu decidi entrar no espiritismo, eu demorei muito tempo para eu dizer que eu era espírita, para eu assumir que eu era espírita. Por quê? Eu dizia sempre que eu era colaboradora, né? Justamente cada um medo da placa, sabe? Do estigma, você tem que ser alguma coisa. Eu sempre fui muito contra isso, sabe? Eu achava que eu já tinha uma fé em Deus e que eu queria participar daquilo, mas não precisava dizer assim, eu tô aqui. Como as pessoas tinham esse negócio, sai de tal lugar, o tal da placa. Então eu tinha muito medo, muita resistência por isso.
E aí eu demorei a processar isso dentro de mim, até eu dizer que hoje, você é o que hoje? Né? Eu, como eu atendo muitas pessoas e eu tenho um grupo de... Esses dias mesmo eu estou com um grupo de protestante pentecostal, né? Que às vezes é mais... Eles ainda não me perguntaram, né? Mas assim, eu sei que vai chegar a hora de eles me perguntarem do que eu sou. E aí eu já tive alguma resistência, mas eu enfrento isso de boa. Mas até em relação às meninas, né? Como eu tá, sempre com Tailândia, sempre é mais com Tailândia do que com Valesca. Essas irmãs dessas igrejas, quando elas resolvem ir, né? Que a gente convida, tá? Acontece isso porque, né? Você sabe que elas têm uma mediunidade, né, ostensiva, elas têm consciência disso. E que elas precisam estudar, que elas precisam, né, praticar a mediunidade da forma melhor possível. Mas eu sempre deixei elas muito à vontade. Eu desde pequeno, chamei por isso. Quando meu irmão queria essa Tânia fala a questão do cozinhado, de achar que você tem que seguir aquilo ali, eu tinha muito medo de influenciar minha relação assim, de obrigar elas e depois saírem e não querer. Tailândia mesmo, ela tem uma aptidão, ela gosta do candomblé, né? Ela gosta muito das raízes africanas, ela gosta, ela lê, ela gosta, ela tem uma afinidade com a raiz africana. Só que eu sempre digo a ela, eu digo a elas assim, se você tem responsabilidade para assumir isso, tudo bem, e dinheiro, porque infelizmente, para você entrar realmente na raiz africana, você também tem que ter dinheiro, porque tem as obrigações para ser feitas. Eu digo a ela, se você tem, você vá. Agora, se você não tem, você não assuma que você não pode, né, de fato, assumir. Mas eu sempre deixei elas muito à vontade. Porque eu fui, há algum tempo na adolescência, eu tive que direcionar. Teve algumas vezes que eu tive que, naturalmente, como diz a gente, né, não, você vai para o centro agora, tá? Mas até a questão do evangelho mesmo, uma época eu tive que, mesmo que me posicionar na realidade, né? Mas porque naquele momento elas estavam sem direção. Mas hoje, que já são adultas, eu deixo elas não tomar, sempre estou chamando a atenção, fazendo evangelho, convidando, falando da importância que elas já têm conhecimento. Mas a gente, como pais, às vezes a gente, infelizmente, a gente acaba influenciando de alguma forma, né? Não deixando os filhos à vontade a escolher a gente tem que dar o conhecimento e deixar eles escolherem. E às vezes acontece que a gente quer imposicionar a nossa opinião com os filhos. Mas enfim, Diego, para de falar, viu? Muito bem, Vivi. Essa sua fala é até a fala que Tânia também fala muito para os filhos dela, eu também sempre falei para o meu. Há um momento na vida que a gente precisa se posicionar, né, sobre onde queremos estar, onde precisamos estar, onde nos completa, né, mas que de uma coisa todos tenham certeza de que nós precisamos de Deus, independente de onde estejamos, né, de estar buscando seguir o modelo deixado por Jesus, mesmo que a gente não esteja em lugar algum. Estou falando em relação a religiões, mas que essa base, essa sementinha que nós, enquanto pais, plantamos, que ela dê frutos, que ela não fique parada, que ela não fique na terra seca, né? Que ela dê frutos em onde quer que ela esteja, né? A gente que é pai, que é mãe, que é avô, tem que orientar os nossos, eu penso que temos que orientar os nossos assim, né? Quando eles já estão adultos, eles vão fazer as escolhas. Quando pequenos, a gente meio que força mesmo, é isso mesmo, vive. Mas é também o nosso dever oferecer a educação religiosa, a educação moral, né? Acima de tudo. Formar seres melhores para ocuparem esse mundo, né? Que Deus nos presenteou, né? E voltando aqui, que a gente meio que saiu um pouquinho, mas ficou só para concluir o raciocínio, em relação à transfiguração, em relação à mediunidade,
quando eu falei há um tempinho atrás aí sobre a nossa necessidade de estudar, né? Porque eu falei, né? Alguém fala sobre a transfiguração, né? Tem várias pessoas aqui que têm muitos anos de doutrina e de estudo, realmente, né? Da doutrina, e que eu sei que tem aptidão, com condições de falar sobre a transfiguração, sobre esse evento mediúnico, né? Sobre o que aconteceu, né? Não quiseram falar, mas tudo bem. Mas, enfim, a gente vê a necessidade aqui, né? Por que que os discípulos se assustaram? Porque não era algo comum para eles e eles não sabiam o que era aquilo, não sabiam o que era o evento, não compreendiam, mas lá no subconsciente deles, eles sabiam que ali era João, ele era Elias e Jesus, né? Mas esse processo que a doutrina vem, né, que Kardec faz através da codificação, de vir explicar os vários tipos de mediunidade, como os efeitos mediúnicos acontecem, perdão, e tudo isso que nós necessitamos estudar mais para compreender melhor e para, não só para nós, para tirar as nossas próprias dúvidas, quanto para também saciar a dúvida de alguém que possa nos procurar, entendeu? As pessoas, assim como nós, têm dúvidas em relação a isso. Ah, por quê? Por que que dizem, por que que disseram que Elias tinha que voltar? Aí vai Jesus e diz, não, mas Elias voltou. Eles que não reconheceram Elias, né? E o que é isso que ele está dizendo? Voltou como? Ah, voltou com outro corpo, com outra veste, né? E não foi reconhecido porque era outra aparência, mas era Elias, era o mesmo profeta de antes, né? Então, isso é reencarnação. Então, a Aninha está falando sobre a reencarnação, e no próximo ele fala sobre a reencarnação também. Fale, Aninha. E assim, fica perceptível que aquela mentalidade era de que quem poderia voltar, né, ressuscitar, seriam, assim, privilegiados, né, tipo os profetas, né, eles citavam nomes de profetas, né, que viveram séculos antes deles. E era essa mentalidade que uma pequena parcela, né, os profetas, os escolhidos, teriam esse direito da ressurreição, né, de pairar em outros momentos da humanidade, voltar. Então, era isso que eles queriam saber de Jesus, né, mais detalhadamente. E Elias, por exemplo, lá quando Elias viveu, a Bíblia diz que Elias não viu a morte. Então, ficou isso no ar. Quando eu era criança, eu pensava isso. Como é que pode? Ele não viu a morte. Aí, pensava assim, ele morreu em algum lugar, né? Ele seguiu para o céu num carro de fogo. Então, assim, a mentalidade da gente fica pensando, Elias foi transfigurado igual Jesus, né? A igreja fala. Elias, João veio como Elias. E assim, Elias, em algum momento, quando ele passou por aqui, na luta, na guerra, né? Ele degolou, né? Muitos soldados, muitas. E aí veio como João, que Jesus diz aqui, né? Ele passou o que ele precisava passar aqui na primeira parte. Morreu da mesma forma, né, Aninha? Ele morreu da mesma forma. Né? Teve uma parte aqui na frente que Jesus disse, ele já veio, vocês não o conheceram, e passou, né? É como se Jesus quisesse dizer, ele passou o que tinha que passar.
E né? o tratou como lhes aprouve, né? Como A lhes palavra aprove, que quer ele usa. dizer, então ele reencarnou, né? E ele fez o pagamento, né? Ele passou aquilo que ele precisava passar Ele por conta resgatou, na verdade, aquelas dívidas que ele tinha, né? De que ele outrora. tinha em outras encarnações. Essa questão da ressurreição também, para quem já passou pela igreja evangélica, é complicada, né? Porque como é, isso sempre foi uma pergunta, eu digo, como é o dia da ressurreição, que é o dia do juízo, vai todo mundo ressuscitar, né? No mesmo corpo que morreu, se não existe nem ossos mais, se a humanidade se passou tantos milhares de anos, como é que tantos espíritos diferentes iriam ressuscitar? Por isso eu coloquei aí que o espiritismo ele responde a minhas indagações de quando eu estava na igreja evangélica. Porque quando Sim. você faz muita pergunta, eles dizem, é mistério, né? A É resposta, mistério de quando não Deus. tem a Mistério de resposta, é Deus. mistério. Mas É. aqui no Espiritismo, a gente acha a resposta para as nossas perguntas. E essa foi uma resposta, a reencarnação. É. São espíritos que vão retornando para se purificar, para se melhorar, para pagar suas dívidas de outro momento. É isso. Outra coisa, Ana, que eu me questionava muito quando estava no catolicismo, Onça está ali dando risada, eu sei que ela está rindo ali. Mas, assim, eu me questionava, viu, Conceição, quando eu estava na igreja católica, eu criança, né? Eu criança, entre fase da infância e adolescência ali. Aí eles diziam, não é? Que morreu, que só vai surgir. Ô, seu Laí, só vai ressurgir quando houver, né, o dia do juízo e essas coisas todas que a gente escuta. Aí eu ficava assim, meu Deus, mas se morreu, se está dormindo, ou se não vai voltar, por que que eles fazem missa de sétimo dia, e missa de um mês, e missa de um ano, e está rezando para quem mesmo, se morreu e que se não está mais aqui? Olha a minha, né? Eu lá na infância, lá na adolescência, né? Isso eu fazendo catequese e todo o processo, os batistérios, né? Mas eu me perguntava muito isso. Então, e a gente não podia, não tinha essa liberdade de perguntar, né? De chegar para um padre e perguntar assim, padre, mas e isso aqui? Bom, se está morrendo, se morreu, se dormiu, ou sei lá, ou se só vai ressuscitar, por que ele tem que ficar rezando de sétimo dia, com um mês, com um ano, com 2 anos, com 3 anos? Rezando para quem? Você está entendendo? Então eu ficava meio assim no vácuo, né? E essa próxima lâmina aí, que eu vou encerrar nela por hoje, que não tem como a gente dar prosseguimento, aí ela vem falando assim, ó, a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem em comum com o antigo. É o que Tânia falou. Aí eu posso retornar, quando eu reencarnar. Eu posso vir homem, né? Eu posso vir uma Gisele Bündchen, que hoje eu sou rechonchuda, né? Mas na próxima encarnação eu posso não ser, posso vir esbelta. Então eu vou voltar, eu serei o mesmo espírito Francis, mas eu terei um corpo diferente. A Travou? né? Travou, foi? Sua Oi. voz ficou, falhou. Vocês ouviram até onde? A Tá partir me de um ouvindo? corpo diferente. Pronto. Aí um corpo diferente, beleza. Eu viria com um corpo diferente, né? Eu reencarno, eu vou ser o mesmo espírito Francis, né? Mas eu vou vir num outro corpo.
Aí eu falei, brinquei, né, que eu posso vir uma Gisele Bündchen, eu posso vir um corpo masculino, né? Então, isso vai variar de acordo com a minha necessidade reencarnatória. E aí fala que a palavra ressurreição, ela podia, assim, aplicar-se a Lázaro. A palavra que eles usam, ressurreição, podia aplicar-se a Lázaro, que morreu, entre aspas, porque a gente, existem estudos, aí muitas palestras espíritas que falam que, na verdade, naquela época, muitas pessoas sofriam de uma doença cujas características é a pessoa ficar quase sem sinais vitais nenhum. Catalepsia. Então, isso, meu amor. Obrigada, eu esqueci a palavra. E a pessoa aí ficava sem sinais vitais, ficava quase que imperceptível os sinais vitais, e era dada como morta. E era enterrada e tal, há muitos relatos de que muitas pessoas depois eram encontradas ao ser abertos seus túmulos de bruço, por exemplo. Então, a pessoa, imagine que desespero, a pessoa acordava, voltava, né, porque era uma doença, né, catalepsia, não é isso, Janete? E Sim. a pessoa dormia, era um sono, mas era como se fosse um desmaio, algo assim. Aí os sinais vitais ficavam quase que imperceptíveis, aí as pessoas, por desconhecimento, dava como morta, enterrava, e aí depois de passar dos anos e tal, ia enterrar outra pessoa, quando ia abrir o túmulo, tá lá o corpo da pessoa virado ao contrário. Ou seja, aquela pessoa foi enterrada viva. Então, eu penso que com Lázaro aconteceu isso. Então, foi dada a ressurreição, vamos dizer assim, eles chamam ressurreição, que ele acordou, né, daquele momento e retornou, né, Jesus fez com que ele, através do passe das energias, ele voltasse ali, mas essa palavra ressurreição não se aplica a nós outros que voltamos com corpos diferentes, né? Por isso o Espiritismo deu essa nomenclatura de reencarnação, né? Carne, né? Você retorna, porém, você retorna para a carne, mas não é a carne que você tinha antes, porque cientificamente isso é impossível, né? A não ser aí o povo que gosta de assistir as séries de zumbis, né? The Walking Dead, essas coisas aí que passam aí na Netflix, né? Porque aí seria, imagine, seria o circo dos horrores, né? O povo voltando com o aspecto que foi. Deus é mais. Então, assim, aí ele vem falando mais, né? A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, né? E nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias. Porque Elias, né, João, ele fora visto criança, ou seja, João era contemporâneo ali daquele tempo deles, né? Enquanto que Elias foi um profeta que já tinha vivido trocentos anos atrás. Então, como é que ia vir o mesmo corpo? E se eles mesmo afirmam que João era Elias novamente? Então, está provado que João era a reencarnação de Elias, né? E aí, mais abaixo, ele vem falando, né? Oh, perdão, que eu passei aqui. Cadê, meu Deus? O corpo de João já não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e os seus pais eram conhecidos, ou seja, ele era contemporâneo, né? Por isso que Herodes ficou ali, ó, com o juízo ardendo. Não, João não. Jesus pode ser João, porque eu mandei matar João, mandei arrancar o pescoço, a cabeça de João. Então, eu vi João. Então, não é João, né? Então, João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado, né? E aí eu vou deixar esse tópico 5 para nosso próximo mês, a gente continuar no tópico 5 aí do capítulo 4. Certo? Porque já são 10:08, e aí vocês veem que é comprido, tá vendo? Aí se eu iniciar ele vai ficar pela metade. Então, ele vai ficar para nosso próximo estudo, com a permissão do Mestre Jesus.
Certo, meus amores? Como diz Ivete Sangalo, meus amores. Alguém tem algo ainda a dizer? Eu não vou fazer que nem o padre, não. Diga agora o cálice para sempre, não, viu? Pode falar. Mas aí, se não, ninguém tiver mais nada a contribuir, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, né? Aos que estão lá na nossa casa, pessoalmente, vai ter aí o momento do passe mediúnico. E a gente vai encerrando por aqui o nosso estudo com a nossa prece final. E eu agradecendo muito, muito, muito imensamente a presença de vocês. Fátima, gratidão, gratidão também a você e a todos que participaram. Porque não tem como a gente fazer um estudo só. Estudo é isso, é debate, é cada um falar. E eu sou muito grata por tudo que aprendo junto com vocês e com vocês, e tudo que a gente descobre junto, né? Através dessa doutrina maravilhosa, esclarecedora que é o Espiritismo. Gratidão também, Ana. Oremos, né? Fechemos os nossos olhos, busquemos nos sintonizar aí com a espiritualidade maior, com o nosso mentor, o irmão Francisco de Assis, com os nossos mentores individuais, queridos, que estão conosco no dia a dia, segurando a nossa mão, nos orientando com a maior paciência do mundo, e às vezes a gente nem os escuta. Obrigado, meus irmãos, obrigado, Mestre Jesus, por mais um dia de vida aqui no planeta Terra, por esta reencarnação, esta oportunidade de resgate, de aprendizado, de trabalho. Obrigada pela fé que a gente tem, que nos move e que nos mantém de pé. Obrigada pelas famílias que temos, pelos amigos que temos, que são verdadeiros anjos nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelos vizinhos que temos. O Senhor sabe a necessidade que temos de viver onde vivemos, ao lado de quem vivemos, de trabalhar com quem trabalhamos. O Senhor sabe de todas as coisas, nós nada sabemos, Senhor. A gente reclama, a gente se aborrece, a gente se entristece, mas só o Senhor é que sabe o motivo, a razão de todas as coisas nas nossas vidas. Que nós possamos, Mestre Jesus, buscar em Ti a força, a coragem necessária para seguir essa caminhada evolutiva, que possamos buscar em Ti a força para nos debruçarmos mais, buscarmos mais o nosso crescimento pessoal, e dentro desse crescimento pessoal está incluso também o crescimento espiritual, né? Que as portas se abram para aqueles que estão desempregados, que a cura aconteça para os que estão enfermos, que a paz resplandeça sobre aqueles que estão precisando de paz, que a alegria retorne aos corações daqueles que estão entristecidos. Ó Mestre Jesus, ampara todos nós no teu infinito amor. Derrama bênçãos sobre este planeta, Senhor, especialmente sobre as nações em guerra, sobre os lugares onde as pessoas, os nossos irmãos, os teus filhos, estão passando fome, sede, frio. Derrama as tuas bênçãos, Senhor, sobre os que moram debaixo das marquises, neste inverno que está especialmente tão frio, Senhor. Nós, cada um aqui, que agora te oramos, estamos em nossos lares, agasalhados, alimentados, mas tem irmãos nossos tão perto de nós, que não tem um agasalho, que não tem um lar, que não tem o que comer. Ó Pai misericordioso, derrama as tuas bênçãos, dai-nos a força necessária para a gente trabalhar, Senhor. Há muito trabalho a ser feito neste planeta.
E se nós estamos aqui neste momento, é porque temos um pedacinho de necessidade de estar trabalhando em prol das mudanças que queremos ver. Então, eu peço que o Senhor nos fortaleça, nos envolva na tua paz, que a espiritualidade maior continue a nos proteger e guardar. Continue a guardar o nosso lar, nossa família, os nossos amigos, e também aqueles que acham que são nossos inimigos. Aqueles que estão equivocados, achando que a gente deseja o mal deles. Transforma, Pai, os nossos corações, para que a maldade alheia não provoque em nós a mudança que não queremos. Que nós possamos ter a força moral para seguir em frente e a bondade para estender a mão toda vez que for necessário àquele que estiver caído. Pai, envolve a nossa irmã Olívia e todos que se encontram aquebrantados, tristes, a nossa irmã Carmen com seu filho Luciano. Ai, Senhor, envolve a todos que estão aguardando por cirurgias, necessitando de dar esse passo para se ter o corpo físico restabelecido, para trabalhar, Senhor, para trabalhar, tem muito a ser feito. Mas a gente precisa estar bem, né? Então, eu te peço, por todos nós que estamos enfermos, do corpo ou da alma, que tenhamos a força e as oportunidades para que a cura aconteça. Que o Senhor nos abençoe a todos, nos envolva no teu amor, na tua paz, nos dê uma semana de muita luz, de muita paz. Obrigada, obrigada e obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Vou interromper a gravação e a gente se despede. Espera aí.